realiza a audiência pública para novo caderno de bacia hidrográfica dos Ribeirões, dos Perus e dos Pinheirinhos. A Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras, a CIURB, realiza hoje a audiência pública referente à elaboração de novos cadernos de drenagem da cidade de São Paulo. A consulta foi publicada no Diário Oficial e na plataforma Participe Mais. As opiniões, sugestões e questionamentos serão recebidos hoje nesta audiência, na audiência do dia 30/6 de 2026 na Subprefeitura Perus e até o dia 17 de julho de 2026 pela plataforma Participe Mais. Hoje serão tratados os cadernos dos Ribeirões, dos Perus e dos Pinheirinhos, subprefeituras Pirituba, Jaraguá e Perus. Os cadernos de drenagem são importantes instrumentos de gestão e planejamento que visa a redução dos alagamentos da cidade. São uma ferramenta de preparação da administração pública que trata com prioridade a questão da drenagem urbana. Os estudos convergem às intervenções em andamento nas bacias hidrográficas com as novas propostas para o controle de cheias. A ação faz parte do programa de metas 2025-2028 da Prefeitura de São Paulo e vai ao encontro dos esforços da gestão municipal em tornar a cidade mais preparada e resiliente no enfrentamento às mudanças climáticas. Ao todo, desde 2016, a CIURB já realizou a publicação de 37 cadernos de drenagem dos 58 previstos, sendo 31 desde 2021. A dinâmica do evento prevê, após a composição de mesa e falas de abertura, a apresentação técnica do projeto. Durante a apresentação, as pessoas que tiverem interesse em se manifestar deverão se inscrever na mesa, que fica logo ali na entrada. Após a apresentação, então, ocorrerá o momento de fala dos participantes e comentários da Prefeitura. Vamos então dar início a esta solenidade, convidando para compor a mesa diretora o Dr. Anderson Dias de Menezes, chefe de gabinete da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. Uma salva de palmas. Acompanhando a senhora Luciana Turales Ferreira, subprefeita de Pirituba, Jaraguá. A engenheira Antônia Ribeiro Guglielmi, chefe da assessoria Núcleo de Planejamento da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras. A professora Ana Paula Cury, representando a entidade Mackenzie. O engenheiro Pedro Luiz de Castro Algodual, engenheiro consultor da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. Engenheiro Caio Gama de Camilo, pesquisador da Fundação Centro Tecnológico de Hidráulica. Senhores, muito obrigado pela presença, podem tomar os seus assentos. Imediatamente passamos a palavra à professora Ana Paula Cury. Boa noite a todos, é uma honra estar aqui com a população de Pirituba, acompanhando mais uma vez esse caderno de bacia hidrográfica, que é um dos instrumentos de planejamento mais importantes do meu ponto de vista para a resiliência hídrica, para as mudanças climáticas, para construir um futuro mais resiliente na cidade de São Paulo. O nosso papel como universidade é apoiar as ações tanto da subprefeitura quanto da FCTH e da CIURB no território. Então, o que a gente pretende fazer é ouvir os moradores. A gente já tem saído a campo, né? A Aline tem nos acompanhado, a gente faz uma série de caravanas e nosso papel é sempre facilitar ao máximo possível a comunicação entre todas as partes que se porão de acordo para a elaboração desse plano. Obrigada. A seguir, ouviremos palavras da engenheira Antônia Ribeiro Guglielmi.
gente. Eu sou Antônia, sou servidora da Prefeitura, tenho 20 anos, sou engenheira e atualmente coordeno a área de planejamento da Secretaria de Obras e com isso tenho o prazer de participar desse trabalho de planejamento da drenagem, que a gente chama dos cadernos de drenagem, cadernos de bacia hidrográfica. A gente começou esse trabalho já tem praticamente 10 anos e a gente veio evoluindo ao longo do tempo. A gente, nos últimos anos, conseguiu incorporar essa questão bem importante, que é a participação da sociedade desde essa etapa de planejamento. É uma etapa bastante técnica, bastante engenheira, bastante acadêmica, mas ainda assim é essencial que a população que mora na região, que vive na região, trabalha, possa contribuir tanto no diagnóstico, que é vocês que conhecem, que estão aqui, ajudarem a gente a conhecer mais a região, quanto para discutir as soluções que a gente vai propor. A partir desses instrumentos de planejamento que a gente parte com segurança para as etapas seguintes de projeto e de obra. Então a gente hoje está aqui reunido para falar especificamente dessa região, a gente fala então bacia hidrográfica, para quem não sabe o que é isso, um termo de engenharia, é a área da cidade específica onde a chuva chega num certo rio, ribeirão, córrego. Então aqui a gente está falando da área da cidade que quando chove, a água vai parar ou no Ribeirão dos Perus ou no Ribeirão dos Pinheirinhos. Então, tudo que acontece com a chuva nessa região, que gera alagamento, que gera enxurrada, inundação, que precisa aí de intervenções para melhorar, a gente vai estudar agora. Então a gente levanta como que é a região, o que já teve de obras, ou o que está tendo agora de obras, como é que é a geografia, a topografia, enfim. Na apresentação técnica vocês vão entender melhor esse processo, entender o que a gente já tem de dados e aí ajudar a gente. Então a ideia é que vocês possam contribuir, seja agora ou seja depois, repassando também isso para os vizinhos, conhecidos, lideranças. A gente está com a consulta aberta no Participe Mais, que é a plataforma oficial que a Prefeitura faz, audiências, consultas, tudo isso. E especificamente por ser uma região muito grande, até no mapa a gente vê ali a proporção desse verdinho com a cidade, e por abranger 2 subprefeituras, mais ou menos meio a meio, a gente está fazendo essa audiência aqui hoje, focada na região de Pirituba, e vamos fazer no dia 30 na subprefeitura de Perus. Claro que todas as audiências são abertas ao público, qualquer munícipe pode ir em qualquer audiência, mesmo se não morar lá, mas a gente, para esse caderno, estamos fazendo 2 audiências. Mais para frente, conforme a gente avançar, tiver as propostas, a gente volta a dialogar. A gente já teve, a Ana Paula vai depois contar um pouquinho mais, a gente já teve bastante diálogo com o pessoal de conselho participativo, CADES, enfim, diversos moradores, mas a gente precisa de mais, por isso que a gente está aqui hoje. Deixa eu só pedir, você ainda nem passa o mouse, por favor, só para a gente olhar aqui nos slides, eu não esqueci de falar nada, eu tenho alguma cola. Então, bom, depois a gente vai ter a apresentação técnica que o Pedro e o Caio vão fazer, vão falar aí dos cadernos, vão falar desse caderno específico, a gente vai para as perguntas. Como a gente falou, para a gente cumprir o ritual burocrático de prefeitura, essa audiência foi publicada no Diário Oficial, a gente fez também toda a divulgação dela, via e-mail, Instagram, WhatsApp, gritando para todo mundo pela região, então isso foi formalizado. Como eu falei, a gente tem as 2 audiências presenciais, tem a consulta no Participe Mais, e esse evento está sendo gravado, a gente vai subir depois no YouTube da CIURB, mesma forma do dia 30. Então vocês podem depois compartilhar o link para quem quiser assistir e rever, relembrar. Aqui está a página do Participe Mais, então participemais.prefeitura.sp.gov.br. Não vou ler ele todo, tem aqui embaixo para quem precisar, mas entrando até convido vocês a navegar e ver outras propostas que o município, outras secretarias têm lá e estão abertas para discussão. Especificamente, então, o nosso tem o nome exatamente de Caderno dos Ribeirões dos Perus e Pinheirinhos, assim como a gente tem também todo o material dos cadernos que já foi publicado no site da CIURB. Então, se entrar lá no portal da Prefeitura de São Paulo, acessar a página da Secretaria de Obras, Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras, a gente tem lá no menu à esquerda a parte exatamente de PDD, que é Plano Diretor de Drenagem,
e cadernos de drenagem. E aí vocês vão achar. Alguém comentou comigo aqui, né, sobre o Cabo Sul de Baixo, por exemplo, é uma outra região que já tem o caderno pronto, pode consultar por lá. Qualquer outra região que já tem o caderno de drenagem publicado, fica disponível no site para download. Tá? Então, fica tudo público. E pronto, agora vamos dar prosseguimento. Obrigada, gente. Muito obrigado. A seguir, ouviremos palavras da senhora Luciana Turales Ferreira. Boa noite a todos, a todas. Prazer estar aqui hoje com tanta gente importante, né? Eu vou destacar a nossa professora, que tem uma experiência, além de conhecimento, mas de passar esse conhecimento. Eu acho que a gente hoje está aqui para ouvir vocês, mas temos pessoas aqui também para responder algumas coisas que conseguem hoje ter um olhar mais humanizado, mais técnico e ao mesmo tempo mais presente. Eu acho que essa audiência, Antônia, ela é uma mudança mesmo da postura. Eu já passei por 3 gestões, e a gestão do prefeito Ricardo Nunes, ela é muito participativa, ela ouve a população, ela empodera os conselhos. Então é importante a gente já ter conversado com o Conselho Participativo, com o CADES, e hoje a audiência presencial, que é um formato que às vezes as pessoas não têm muita familiaridade ainda com a tecnologia, então dá a oportunidade das pessoas virem até aqui e contar um pouquinho do drama pessoal delas, que elas vivem hoje. Muitos moradores aqui do entorno, muita gente aqui do Jaraguá, a bacia pega mais a região Taipa, Jaraguá ali, e a gente sabe das dificuldades ali na Joada, o Pinheirinho d'Água, o Rio do Fogo, o pessoal conhece aquela região. Então eles estão aqui hoje para conversar conosco, para trazer os dramas pessoais, para que a gente possa juntos caminhar para uma solução que seja possível e viável para a execução da Prefeitura Municipal de São Paulo. Eu quero agradecer a presença de cada um que está aqui hoje, cada um de vocês que se dispôs a estar conosco e cada servidor público que está aqui fazendo desde cedo as coisas acontecerem. Agradeço também ao nosso chefe de gabinete, hoje é a pessoa mais importante para nós aqui, na questão legal. Ele tem uma secretaria para fazer gestão de um porte, do tamanho de cuidar da cidade de São Paulo é muito grande. Eu cuido de um pedacinho, tá? A zeladoria, pequenas obras, melhorias. A Silvia cuida da infraestrutura, ela cuida da mudança de vida de vocês. Então, estar presente hoje, o chefe de gabinete aqui, nos empodera muito e me dá muita segurança de dizer que nós estamos hoje presentes, prontos para ouvir vocês. Muito obrigada a todos. Boa noite. Senhoras e senhores, encerrando os pronunciamentos com a palavra do Dr. Anderson Dias de Menezes. Boa noite a todos. Queria fazer os agradecimentos aqui ao nosso subprefeito, à nossa liderança política, pública local. Luciano, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa, na casa de todos vocês. Quero fazer um agradecimento à nossa diretora de planejamento, Antônia, a professora Ana Paula, já é o 2º caderno de drenagem que eu participo, de um conhecimento fantástico. Aos nossos técnicos, Paulo Mundual, né, ao nosso pessoal que está aqui também, ao nosso pessoal da comunicação lá de Ciurb, muito obrigado por esse evento que vocês estão aqui. Quero agradecer ao público que está aqui, porque está frio, né? E é um assunto importante, né? A gestão vem tratando com carinho desse assunto referente às bacias, aos cadernos de drenagem. Isso é muito bom. E eu quero, por fim, agradecer as lideranças locais. E eu queria fazer um agradecimento, na verdade eu queria fazer assim, um parabéns. Sabe, porque tem uma liderança aqui, a dona Adelina, você ouviu ali fora, eu fiquei 10 anos aqui participando do movimento de moradia. E, enfim, saiu, né, dona Adelina? Peruzeme, enfim, saiu, né? São 140. Mas o complexo todo lá são 296 unidades ali perto da estrada do Pinheirinho. Então, muito parabéns a todos lá. Mando um abraço pro pessoal lá em Taipas, Cleusa, todo mundo, tá? E qual é a importância desses encontros, dessas audiências?
é mostrar o que a gestão Ricardo Nunes vem fazendo, vem cuidando da questão de alagamentos, enchentes, plano municipal de redução de riscos, o plano de drenagem, tudo isso é importante. Talvez eram assuntos que eram esquecidos, mas que agora começaram a ter um contorno mais importante, porque eles afetam diretamente a vida das pessoas. Nós vamos passando por mudanças climáticas profundas e é importante a gente planejar a cidade não só para hoje, mas a cidade também para o futuro. E é isso que a gestão vem fazendo. Tá? Então, em nome do secretário Marcos Monteiro, da secretária adjunta Adriana Gódio, eu quero agradecer a presença de todos vocês e vamos iniciar a audiência pública. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Anderson. Senhoras e senhores, para iniciarmos as apresentações técnicas, vamos então imediatamente passar o microfone ao engenheiro Pedro Luiz de Castro Algodão. Bom, eu tenho muita satisfação em estar aqui num evento que a gente vem mais para ouvir do que para falar. Um evento que a gente, no início, nos cadernos, a gente começou fazendo muito internamente e esses cadernos têm ficado cada vez mais abrilhantados com a participação popular. Então a gente veio aqui para ouvir quais são os problemas, ver apontar algumas coisas, às vezes o empreendimento está causando dano ao córrego, causando enchentes, a gente vai apurar. Então é um momento que a gente procura ver toda a bacia, ver a bacia como um todo e buscar soluções, integrando com outras, propostas viárias, com propostas de urbanização, com as outras secretarias, às vezes a CA, a subprefeitura, sem dúvida. Então, esse é o momento da gente integrar um trabalho que é feito pelo governo do estado para os cursos principais. E os cadernos de drenagem representam a visão local da Prefeitura de São Paulo em cada uma das subbacias dessas, como vocês veem aqui, olha, nós temos já 45 cadernos publicados, que são 45 bacias, às vezes é um agrupamento como esse caderno, de 2 bacias, mas em geral que tem uma similaridade. Então vocês veem que a grande parte da área urbana do município já está contemplada, que são esses em amarelo, e são os cadernos que estão disponíveis no site da CIURB, como o Antônio falou. E agora a gente está em elaboração com esse conjunto de cadernos em roxo, e a gente veio tratar aqui do Perus. Então, por que acontecem as enchentes, que é o principal foco? É uma consequência da urbanização. Isso acontece, não é prioridade de São Paulo, as grandes cidades têm problemas de inundação via de regra. Então, o que acontece com a urbanização? As várzeas são ocupadas, o solo é impermeabilizado, a gente ainda sofre com as mudanças climáticas, algumas delas, como o efeito ilha de calor, produzidos pela própria cidade, pelo próprio processo urbanístico. A gente teve galerias fechadas, ali a gente tem uma foto, por exemplo, do Anhangabaú, que é um córrego fechado há muitos anos, e essa dinâmica também aconteceu aqui em São Paulo. A gente tinha intervenções pontuais, ou seja, a prefeitura detectava um problema de inundação, ela tratava aquele problema isoladamente. Só que você aumentava o canal naquele trecho e causava um impacto ajusante. Então você só transferia a cheia. O estudo, dessa forma como são feitos os cadernos, a gente vê tem uma visão integrada da bacia, ou seja,
uma intervenção em um ponto, ele causa impacto no restante da bacia, e isso é avaliado. Então, qual é a resposta para as inundações? Não são simplesmente fazer um monte de obras, é planejar essas obras. Então, o planejamento integrado, que é feito nos cadernos de bacia, eles dão uma resposta a esses fatores que causam as enchentes. Tá? É interessante também, como tem planejamentos setoriais de transporte, de sistema viário, de saneamento básico, uma série de setores de temas da vida urbana, eles têm seu planejamento próprio, e isso permite uma ação integrada das ações da prefeitura e dos governos. Tá? Então, os produtos principais dos cadernos, depois de ser feito um levantamento extensivo de dados, ele gera um diagnóstico da situação atual da bacia, principalmente sobre o aspecto de enchentes. Então, gera mapas de inundação que são hoje disponibilizados no GeoSampa, inclusive, além de nos próprios cadernos. Desse diagnóstico surgem as soluções. Normalmente os cadernos apresentam 2 tipos de solução para cada problema, ou 2 conjuntos de soluções para cada bacia. Então, em geral, temos umas soluções mais estruturantes, mais hidráulicas, temos canalizações, reservatórios de concreto, e soluções mais, que hoje chamadas sustentáveis, que seriam áreas áreas verdes inundáveis. O reservatório Perus, que vocês devem conhecer, ele é um pouco isso. Ele é um misto de uma solução convencional, porque tem estruturas hidráulicas de concreto, mas ela é uma grande área verde inundável. E todo esse conjunto de alternativas é complementado por ações de medidas sustentáveis, que são, por exemplo, ações de zoneamento de áreas que devem ser preservadas, ou de controle de permeabilidade máxima ou impermeabilidade máxima de cada lote. Cada lote tem que deixar um pouco de área permeável, e uma série de ações institucionais também que garantem a sustentabilidade do conjunto do plano. Então, como eu falei, o caderno se inicia com um levantamento extensivo de dados, que é a fase que a gente está agora no caderno do Perus. Então, existe um conjunto grande de dados geográficos, né? Então, que a gente destacou alguns deles: uso do solo, zoneamento, área impermeável e relevo, que mostram para o modelo. O modelo é um software que reúne as informações da bacia e do sistema hidráulico, e gera aquelas manchas de inundação. Então, todo esse conjunto de dados, e ali tem o mais importante deles, que é do sistema de drenagem. Então, o trabalho todo, ele depende de um conhecimento muito grande da bacia. Então, o tamanho dos canais, o volume dos reservatórios, a extensão dos córregos que ainda não estão canalizados, os que estão. Então, tudo isso vai alimentar o que eu chamo de modelo matemático, que é o software que vai traduzir essas informações. E uma questão importante dos cadernos, até a gente tem muita modelagem que a gente fala teórica. Então, que baseia, que estuda só chuvas teóricas e representações
gerais do terreno que geram projetos que às vezes não representam exatamente o que acontece no terreno. Nos cadernos nós temos um monitoramento da bacia que permite que se faça o que a gente chama de calibragem do modelo, ou seja, os resultados teóricos que o modelo gera, eles são verificados na prática e ajustados para o que realmente acontece. Então, se o reservatório em determinada chuva atinge 50% do seu volume, isso é verificado na teoria e na prática e isso permite o ajuste. E são feitas verificações em campo das áreas inundáveis, medindo os níveis de enchente que são observados nesses locais. E nesse trabalho que está em curso agora, ele é muito importante ele ser alimentado com as informações que vocês vão dar agora. Tá? É fundamental isso, e é uma coisa, não estou fazendo, eu não estou só querendo valorizar, mas é realmente uma necessidade. Então aqui são as diretrizes gerais dos cadernos, a gente segue o padrão que é adotado legalmente de sinergia e ocorrência, mas o que a gente faz aqui é tratar isso de uma forma gradual. A gente propõe medidas que vão se complementando para você chegar nos 100 anos de recorrência, que é uma obra muito segura. Mas a gente vai dando níveis de melhoria progressivos a cada conjunto de obras que é proposto. Quais são as medidas? Então, a partir dessas diretrizes, nós chegamos em medidas estruturais, que são obras hidráulicas, como canais, reservatórios, polders, parques lineares. Que hoje são classificadas em medidas cinza e verdes, que não é uma classificação muito técnica, mas a gente acredita que não são determinadas medidas são melhores que outras. A gente acredita que o conjunto de soluções é que tem que ter viabilidade técnica e ambiental. E as medidas não estruturais, que eu falei no início, são, por exemplo, o mapeamento das áreas de inundação. Então, a gente, como eu falei, a gente já tem disponibilizado um mapa de áreas inundáveis no GeoSampa, que permite que se construa em áreas inundáveis com segurança, sabendo a cota que vai atingir a inundação. Então, determinadas das áreas são possíveis de você ocupar com parques. Outras pode até você conviver com as cheias se a construção for elevada acima dos níveis da cota de cheia. Isso a gente já fornece como diretriz para a construção. Então, aquelas medidas estruturais que eu mencionei, elas envolvem medidas convencionais, como reservatórios, galerias de reforço e canalização, e medidas chamadas sustentáveis, como lago com reservação. Vocês conhecem aqui o Lago Cidade de Toronto, que fica aqui em Pirituba, que é um lago que faz controle de cheia. Então ele armazena na onda de cheia e protege a via Fiat Lux a jusante. Ou seja, é um lago, mas ele funciona como um reservatório. A gente tem várias medidas de infiltração e retenção na fonte, tanto em áreas particulares como em áreas públicas. Em áreas particulares, elas são exigências legais. Em áreas públicas, são objeto de alguns programas, como dos jardins de chuva. Então, o que o caderno traz? Ele traz essas soluções combinadas, aliando eficiência hidráulica ao ganho ambiental. Então, não é uma questão aqui de achar que determinada medida é melhor que a outra.
As medidas são complementares. Então aqui é um reservatório convencional. Esse reservatório está em construção ali perto do Tribunal de Contas do município. É um reservatório aí, está aparecendo aberto, mas ele tem uma laje projetada para fechar e permitir a reconstrução da praça. Aqui é um exemplo de área verde inundável. Nesse exemplo, a gente tem o Parque Linear do Córrego Tapera, uma fonte do Aricanduva, e que a gente até tem, já está na programação fazer o projeto desse Parque Linear. Ele tem essas seções ali no perfil de cima, você vê que tem uma restrição ao escoamento. Então ali tem um canalzinho por onde passa a vazão do córrego na vazante, e na cheia a vazão de cheia fica retida, inundando uma parte da área verde. Ele também funciona de uma certa forma como um reservatório, só que ele também é um parque. Então é uma medida que integra essas duas soluções. Então aqui são, eu tinha falado já do parque do Cidade de Toronto, essa foto de baixo à direita. Então a gente tem também do Horto e o Lago da Aclimação, que fazem a retenção da onda de cheia. Então o nível dá para ver bem nessa estrutura de vertimento do Lago da Cidade de Toronto. Ele tem um nível de vazante. Quando vem a onda de cheia, ele vai ser acumulado no lago e vai subir até o nível superior ali, quando ele começa a verter. Tá? Então todo esse volume que é armazenado pelo lago, ele protege as regiões ajusantes de enchentes. Aqui é uma canalização, essa uma solução que a gente tem adotado nos cadernos, que é fazer uma solução mista de concreto com uma parte de talude vegetado. Aqui é uma solução que é uma obra que foi implantada ali perto do Jardim Pantanal, na Vila Itaim, que é um polder. É um sistema de proteção de áreas baixas. Muita gente confunde o polder com um reservatório. O polder tem um reservatório, mas ele tem também um dique que protege toda a área que fica abaixo da cota de cheia do rio Tietê, no caso, e tem um sistema de bombeamento para esgotamento desse reservatório. Aqui não é o caso desse caderno a gente não tem uma várzea crítica como tem ali o Jardim Pantanal. Bom, era isso que eu queria apresentar, e a seguir eu posso... Muito obrigado, engenheiro Pedro Luiz de Castro Algodoal. E para prosseguir a apresentação, passamos agora a palavra ao senhor engenheiro Caio Gama de Camilo. Boa noite a todos. Boa noite. Vou começar agora a falar um pouquinho sobre a bacia do Ribeirão dos Perus e dos Pinheirinhos. Aqui a gente tem um mapa de localização que a gente pode ver a bacia dos Perus ao sul e a bacia dos Pinheiros ao norte. Ela é um pouquinho menor. Também a gente pode notar que ela é um pouco mais verde, uma região um pouco que a gente pode considerar de bacia rural. E a bacia de Perus bem mais ocupada. Nas questões de áreas, nós temos que a bacia do Ribeirão dos Perus, ela tem 29 km², a bacia dos Pinheirinhos 7,5, então ela é bem menor, e uma área de contribuição direta de menos de 1 km, que fica entre as duas, ali na porção noroeste do mapa. É importante falar que a bacia ela também está na nossa região noroeste da cidade, e ela é contribuinte do rio Juqueri, que
que é diferente das outras bacias que a gente trata aqui em São Paulo, que a sua maior parte elas contribuem ou para o Pinheiros, ou para o Tietê, ou para o Tamanduateí, né? Aqui sobre a rede hídrica, a gente tem essa divisão em 3 tipos de rede, que a nossa bacia ela é, na sua maior parte, em trecho a céu aberto natural, que é esse azul mais fraquinho no mapa. Alguns trechos canalizados, recentes, alguns mais antigos, e alguns trechos fechados, que é o roxinho, que é a menor parte da nossa bacia. Sobre as vias importantes que passam na bacia, a gente pode citar o Rodoanel Maricovas e a Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, que corta praticamente de sul a norte a bacia de Perus, e também a Estrada de Taipas. Aqui sobre a região administrativa, a gente tem que a nossa bacia do Perus, ela está dividida praticamente na região de Pirituba, Jaraguá, e uma parte de Perus, Pinheirinhos praticamente Perus e Caieiras, e a nossa ACD é inteiramente na sub de Perus. Então aqui a gente pode ver 53% em Pirituba, 46% em Perus, então é uma curiosidade. O Ribeirão dos Perus tem mais área na sub de Pirituba. E aqui sobre o Ribeirão Pinheirinhos, é quase metade, a divisão entre Caieiras e Perus. E a CD, sua totalidade em Perus. Aqui sobre o diagnóstico, esse é um trabalho que a gente faz juntando o levantamento histórico da CIURB, que seriam esses polígonos em azul um pouquinho mais escuro. Aqui no Areião a gente tem um exemplo. A gente também junta as áreas de risco hidrológico e risco geológico da Defesa Civil, que são essas áreas verdes aqui, e as marrons são as geológicas. E também o trabalho da CT e do CGE, que divide os pontos de inundação entre intransitáveis e transitáveis, que são essas bolinhas vermelhas e amarelas no mapa. Outro ponto importante de mencionar é os reservatórios de Perus, que estão nessa porção aqui. Perus 3, Perus 2, que recebem a contribuição do Perus, que vem aqui de sul, e o Perus 1, que recebe a contribuição do Córrego Ajoá. Aqui a gente pode comentar que as inundações da bacia dos Perus, elas resultam da impermeabilização do solo, né, da cidade, da ocupação urbana. Em Pinheirinhos a gente pode notar como aquela bacia mais verde, ela não tem registro de alagamentos. Aqui a gente pode citar os pontos de alagamento da Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, que tem tanto na sub de Perus ao norte, e tanto na sub de Pirituba, mas aqui perto do Córrego Tanque. Aqui uma região bem problemática, que era da bacia, que é na Praça Inácia Dias, né? Fiorelli Peticaco, Bernardo José de Lorena. Aqui a mancha ela era bem grande e as obras recentes acabaram melhorando bastante a situação. Aqui do Córrego da Mina, que seriam áreas de risco tanto hidrológico quanto geológico do Recanto dos Humildes. Aqui na sub de Pirituba, a gente tem Sítio Jaraguá, o Jardim Ricão 1 e 2, se não me engano, e o Jardim Alvina. E um pouquinho mais para cima na bacia, um afluente do tanque, que seria a Fragata da Constituição e o Parque Taipas. Indo aqui para nossas estruturas existentes, a gente vai falar um pouquinho mais dos reservatórios. Aqui a gente tem o reservatório Perus, que é o mais recente inaugurado, com volume de 200 mil metros cúbicos, profundidade máxima de 4,7 metros, e o tipo dele é aberto e inline, ou seja, o córrego passa por dentro do reservatório.
Indo agora para o Perus 2, o volume é parecido, 165 mil metros cúbicos, profundidade máxima de 4, e também bastante semelhante nas características hidráulicas dele. Ele também é aberto em inline. Aqui a gente tem a barragem dele, o vertedouro e aqui o canal. Por último, o reservatório Perus 3, que tem volume de 170 mil metros cúbicos, profundidade máxima de 5 metros, também aberto em inline. Aqui a gente pode ver o canal dele. Ele, quando enche, ele extravasa toda essa parte verde. Aqui também a barragem dele. Agora a gente adentrando no problema das inundações, aqui na Praça Inácia Dias, né? A gente tem todos esses registros que a Defesa Civil comentou e cedeu para a gente, essas fotos. Aqui, para a resolução desse problema da Inácia Dias, teve o alteamento de 3 pontes, né? E a construção dos reservatórios. Então aqui a gente pode ver algumas fotos antes, depois dos alteamentos. Aqui também. Aqui a gente já tem um problema que os moradores comentaram com a gente, que é a travessia insuficiente. Fica sob a linha 7 Albino, bem no final do córrego na rua Dr. João Rodrigues de Abreu. Aqui era o caminho original do córrego e já houveram 2 reforços de galerias, mas ainda insuficiente. Aqui sobre a área de risco hidrológico do Jardim da Paz, a gente tem na rua Ilha do Frade essa situação atual, que está ocorrendo uma obra de canalização e remoção de favela. Aqui no Recanto dos Humildes, um pouquinho mais para frente no Córrego da Mina, na rua dos Salmistas, a gente também tem alguns problemas relacionados ao córrego, e principalmente a sua chegada no Ribeirão dos Perus, que a seção é muito insuficiente, apenas essas 2 galerias. Na Raimundo Pereira de Magalhães também a gente tem um afluente, que é o Areião, que vai ser próximo da saída nova do Rodanel, então podemos ter alguns problemas futuros. Agora no Botuquara também a gente tem um problema no córrego tanque. Aqui mais na parte de Pirituba Jaraguá, no Jardim Rincão. Então são áreas de riscos do bloco 0, 2, 3 e 4, riscos hidrológicos e geológicos. Aqui algumas fotos da situação. E aqui a canalização recente que foi feita. Obra emergencial desde aqui. A Fragata da Constituição também, áreas de risco hidrológico e geológico. Podemos ver casas acima do córrego, seções suficientes. E aqui no Parque Tampas também, bem na parte alta da bacia, podemos ver bastante depósito de lixo, sem chance do córrego conseguir correr. Palácio Morro também casas acima do córrego. E aqui sobre os projetos existentes, a gente tem o reservatório Areião, que ele era proposto com 52 mil metros cúbicos, que ainda não foi realizado, e também do tipo aberto inline, seria nessa área verde, mostrado pela seta, e aqui uma foto do nosso projeto. Aqui a gente colocou algumas fotos que a gente fez com a professora Ana Paula e a equipe dela, também a Defesa Civil, a SUB de Perus. Fizemos algumas visitas a campo. E aqui a parte de contribuição e sugestões seriam que todos poderiam ajudar a gente, que seriam com pontos de alagamento, pode ser no curso principal, nos afluentes, projetos e estudos existentes, se alguém souber de algo, sugestões, propostas,
nomes de córregos, obras que estejam interferindo de alguma maneira, e qualquer contribuição que vocês conseguirem trazer para a gente vai ser muito gratificante. Agora eu encerro a apresentação. Agradecemos a participação do engenheiro Caio Gama de Camilo. Ouviremos novamente as palavras da professora Ana Paula Cury, representando a entidade Mackenzie. Bom, é uma honra estar aqui, Caio. Foi uma jornada muito intensa que a gente fez lá em Perus. Eu acho que foi o primeiro momento que a gente conseguiu ir até o território, junto com os engenheiros, convidando a população para nos ajudar. Coletamos imagens, coletamos relatos, coletamos níveis d'água, colocamos tudo isso num drive à disposição da equipe de cálculo e drenagem. Então, tudo isso eu estou falando para dizer que a gente pretende fazer o mesmo processo aqui, em Pirituba, se for possível, e que é muito importante. Esse é um momento colaborativo, e o que a gente está fazendo aqui é convocando a população para nos ajudar a coletar informação e depois construir juntos uma proposta técnica para o território. Então, é isso que eu queria falar. A gente fez, no âmbito do nosso laboratório, um pequeno vídeo, são 3 minutos. O objetivo do vídeo é mostrar de forma bastante didática quais são os problemas que a forma como a cidade cresceu e se urbanizou acarreta para os moradores. Se vocês acharem bacana, eu posso passar. É bem rapidinho, são 3 minutos. Pode passar. Você já se perguntou se o rio é seu vizinho? Parece uma dúvida incomum, mas, para quem mora em certas regiões, essa pergunta faz toda a diferença. Muitas pessoas vivem perto de córregos, rios ou represas e às vezes nem sabem disso. Quem não tem uma moradia adequada e mora perto de rios e córregos é sempre quem mais sofre com problemas como as inundações. E, devido às mudanças climáticas, esses eventos estão cada vez mais intensos e frequentes, trazendo prejuízos e dificuldades para a vida de muita gente. Mas vamos explicar por que essas inundações acontecem. O primeiro passo para entender como esses eventos ocorrem é compreender o que é uma bacia hidrográfica. Basicamente, é uma área por onde a água da chuva escorre até chegar ao rio ou córrego. A bacia recolhe as águas da chuva e é importante porque ajuda a abastecer os rios, regular os ciclos da água, manter o equilíbrio ecológico e controlar tanto as inundações quanto a falta de água. Mas isso nos leva a um problema. Com o crescimento rápido das cidades, muitas áreas verdes foram perdidas, dando lugar ao asfalto e às construções. Por causa disso, as bacias hidrográficas entram em desequilíbrio e deixam de regular as inundações naturalmente, além de não conseguirem recarregar as águas subterrâneas para evitar períodos de seca. Então, recapitulando, as mudanças climáticas têm aumentado a temperatura do planeta, provocando chuvas cada vez mais fortes e fazendo com que os rios subam rapidamente, que resulta em mais inundações. Em lugares com muita construção e poucas árvores e áreas verdes, essas chuvas intensas sobrecarregam o sistema de drenagem existente, tornando as inundações mais frequentes e mais graves. Por fim, se você quiser saber mais detalhes, pode acessar o sumário popular produzido pelo Lab, com mais informações sobre inundações, urbanização, bacias hidrográficas e mais detalhes no link da descrição ou pelo QR Code ao lado. É isso, espero que você tenha gostado. Para acompanhar nossas novidades, siga a gente no Instagram e até mais. Volta aí de novo o QR Code, fazendo favor. Se você ainda não iniciou o processo de cidadania, descrição ou pelo QR Code ao lado.
A gente tem também um canal no YouTube, chama Lab Itaim Paulista. Esse projeto começou no Itaim Paulista. E lá tem bastante material de entrevistas, material instrucional, encontros científicos que a gente fez também na academia. Podem procurar o material lá e qualquer coisa entrar em contato com a gente. Muito obrigado, professora Ana Paula Cury. Bom, senhoras e senhores, neste momento vamos às manifestações das pessoas que se cadastraram para sugestões e perguntas. Para transcorrer de forma tranquila, serão chamados os inscritos até o limite do horário de encerramento às 20 horas. As demais perguntas ou sugestões que se fizerem necessárias, como réplicas e tréplicas, serão respondidas por e-mail ou poderão ser cadastradas na plataforma Participe Mais. Cada pessoa terá 3 minutos para fazer sua pergunta ou sugestão com resposta imediata do técnico. Irei chamar então a pessoa por ordem de cadastro e peço que a pessoa se direcione ao microfone para a pergunta. Antes, passaremos o microfone novamente à engenheira Antônia para algumas respostas e algumas perguntas. Primeiro eu já queria comentar, como a gente está aqui hoje para falar da bacia do Ribeirão dos Perus e do Pinheirinhos, a gente vai focar esse horário para isso. Então, das inscrições que nós recebemos, tem 4 que são de outras bacias hidrográficas. Algumas pessoas a gente já conversou um pouquinho, para quem a gente não conversou, tanto eu, o Anderson, a Luciana, a gente fica aqui à disposição no final da audiência para ajudar, orientar vocês, para a gente conversar no momento apropriado. Tá? Mas só para registrar aqui, então a gente tem acho que é Ronaldo Silva, que é sobre o Cabo Sul de Baixo. Então já conversamos um pouquinho, né? Deixei até meu contato. O Wilson, que também mesma coisa, já conversamos, também do Cabo Sul de Baixo, que é uma outra bacia. A Carla está aqui. Carla pediu falar sobre a rua Vigário de Godoy, que também é numa outra bacia, que é no Rio das Pedras. Desculpa, aliás, no Pirituba, Verde Pirituba, a bacia, a gente também pode conversar no final, tá bom? E mais, eu acho que é Elvira, Helenice, gente, desculpa, perdão, sobre o Córrego da Onça, na rua Monte Alegre do Sul. Então, também a gente pode conversar depois, porque também é uma outra bacia, tá bom? Se tiver mais alguma que chegou que também seja outra, a gente vai fazer da mesma forma para poder focar aqui. Em relação ao tempo, vou pedir para todo mundo ser breve, o Marcel vai ajudar a controlar o horário, para a gente conseguir ouvir todo mundo e poder dialogar, tirar dúvidas, aproveitar ao máximo aqui desse horário. Aí tem mais uma aqui que já chegou, do Nelson, que também é do Ribeirão Vermelho, também é outra bacia, né, fica na divisa. Inclusive, alguns desses locais têm caderno de drenagem já publicados, todos. Ribeirão Vermelho tem, pode consultar. O da Monte Alegre do Sul tem, que é do Pirituba. O do Cabo Sul de Baixo tem, então até também já deixo essa dica de consultar esses materiais, tá bom? Então, vamos lá. Muito obrigado. Bom, vamos então à primeira pergunta. Denilson Félix, por gentileza, o microfone. O senhor terá 3 minutos, tá? Vou fazer a contagem para que todos possam, então, realizar a pergunta. Boa noite a todos. Me chamo Denilson, sou morador do Jardim Rincão. Alvina e Donária, Sítio Jaraguá são todos nossa região. A população lá sofre com enchente há anos e o córrego Rio do Fogo, já vi muitos amigos perdendo muitas coisas, vi muitos amigos até sendo internado, passando por dificuldades e não chegava a solução para a gente, né? E eu conseguindo com a subprefeita Luciana lá em Perus, ela fazendo um trabalho que
acabou com as enchentes de lá praticamente, né? Se tiver alguma coisa, não chegou ao nosso conhecimento. E eu queria fazer uma pergunta sobre o córrego do Rio do Fogo, que ele abrange três ruas ali que são as principais do bairro. O Duvaldo Viana, Capitão Oliveira Carvalho, Doutor Carmelo de Augustino e a do Alvina, Jardim Alvina. Eu queria saber qual é o programa que vocês têm para tentar diminuir lá essa situação da comunidade que sofre muito. Eu tenho certeza que a prefeita, junto com os pessoal de CIURB, já deve estar com um planejamento em mente. Sei que deve ter alguma coisa boa para a nossa região lá. Tenho certeza que essa situação, essa dificuldade do nosso povo está próximo de acabar, porque eu trabalhando em Piruís e vendo as coisas acontecer lá, eu esperava um dia chegar na onde eu moro também, que é no Jardim Rincão. E eu tenho certeza que hoje a gente vai sair daqui com alguma resposta positiva. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite a todos, a todas. Eu vou dar uma resposta sobre alguns projetos que nós temos. Lá já tem projeto mesmo, Denilson, como temos em todos os pontos de alagamento aqui da região. Nós temos uma reunião agendada com o prefeito e com as secretarias envolvidas. Está prevista para a próxima semana, onde a gente vai fazer a solicitação das demandas e recursos para poder executar essas obras. As obras estão sendo planejadas em conjuntos, parte pela subprefeitura aqui de Pirituba, Jaraguá, e parte vai ser por CIURB, que também vai apresentar essas demandas. Pode complementar, Antônia? Até vou deixar, se o Caio quiser fazer um comentário específico dessa região, mas aproveitar para reiterar isso, né? A gente, no trabalho do caderno, levanta o que a gente já teve de obra, o que está em andamento e o que já está aí caminhando para acontecer, para poder planejar o restante a partir disso. Né? Então, a gente agora, no caderno, vai lançar esse projeto como uma intervenção já programada, para poder planejar o restante a partir daí. Mas a gente precisa só agora cumprir, né, como a Luciana falou, passar aí com o prefeito, validar isso tudo, para a gente conseguir também ter liberação de recursos para poder avançar com essas obras. Caio, você quer fazer um comentário específico desse local? Então, sobre o Ajoá, a gente sabe que foi feita essa canalização recente, né? Mas a gente não sabe o impacto que ela teve no modelo, né? Nas enchentes, então a gente ainda está na fase de levantamento e vai levar a topografia para o lugar para buscar respostas. E fiquei contente com a resposta do pessoal aqui. E se precisarem alguma coisa, eu sou também, além de morador do Jardim Rincão, sou o diretor da Defesa Civil de Piruís. E como conhecedor do bairro, posso contribuir um pouco com a situação de vocês, tá bom? Muito obrigado, boa noite. Obrigado, senhor Denilson. Bom, a próxima pergunta, à frente, por gentileza, o senhor Carlos Alberto da Silva. Por gentileza. O senhor tem 3 minutos a partir de agora. Boa noite a todos. Sou o professor Carlão. Acho que vocês me conhecem, né? Eu sou hoje assessor parlamentar do Eliseu Gabriel. E nos gabinetes que nós recebemos lá no escritório de rua, as perguntas são as seguintes. Metade das perguntas já foram respondidas. Eles perguntam se realmente haveria essas obras e quando começariam e quando terminariam. Porque eles acham assim, prometem há anos e nada estava acontecendo. E agora estão ouvindo boatos e querem ter certeza que vai acontecer. Tá bom? Só isso. Foi muito rápido. Eu acho que a gente já respondeu, né? A obra depende de planejamento, análise técnica, que é o que está sendo feito, depois captação de recursos. Nós estamos um pouco avançados em algumas, tá? Algumas já estão com orçamentos,
E a gente vai fazer essa apresentação e vamos buscar junto à Zona Norte, na próxima semana, recursos para a nossa região também. É um planejamento, mas eu quero enfatizar que nós somos pessoas persistentes. O Ribeirão dos Perus demoramos 40 anos, né? O processo foi longo e na gestão que eu estive à frente da subprefeitura, a gente conseguiu entregar 3 reservatórios que praticamente eliminaram os alagamentos da região central na gestão do prefeito Ricardo Nunes. Então, seremos persistentes aqui também. Muito obrigado, Carlão. O senhor Jorge da Silva, por gentileza, para a próxima pergunta. Seja bem-vindo, senhor Jorge. O senhor tem 3 minutinhos, tá? Boa noite a todos. Sou morador do Jardim Rincão, na rua Capitão de Oliveira Cavalho. E esses anos todos que está passando aí para trás, o que está vindo aí, a gente não está tendo resultado lá, só está dando enchente direto. E a gente já perdeu tudo várias vezes. Teve umas obras lá, mas não teve êxito nenhum. Entendeu? Então a gente gostaria de, se pudesse ter uma melhorada lá, era bem melhor para nós aí, porque o negócio lá não está bom não. Está dando muito enchente mesmo. Então a gente gostaria que a prefeitura aí desse uma ajuda para nós lá, que ajudasse bastante, né? Porque a gente está perdendo, toda a chuvinha que dá, está perdendo tudo. Fizeram uma obra lá, mas só que ela não ficou pela metade. Então, não tem jeito. Tem que terminar, né? Não terminaram, deixaram para lá. E as enchentes continuam dando enchente. Choveu, o Capitão de Oliveira Carvalho vai até lá pro lado do Alvina, para esse lado lá, enche tudo. Então não tem jeito. Aí tem que dar uma arrumadinha para nós lá, né? Eu espero que o pessoal da prefeitura dê uma força para nós lá, tá bom? Eu também, se quiser, cadê? A gente está falando também aqui do Córrego Ajoá, mas de um outro trecho dele. E a gente agora, exatamente no caderno, vai conseguir fazer a medição do resultado do que já está, dessas obras que já estão programadas, para poder calcular agora qual a melhor forma de complementar. Nesse caso não está tão adiantado, porque a gente realmente tem que avançar aqui com o caderno para fazer esse diagnóstico, para poder propor essa melhoria, mas a gente está aqui nesse caminho de ter, então está registrado que isso que a gente tem aqui é importante, precisa de solução, e a gente vai então focar aí nosso olhar para isso. Vocês querem fazer alguma complementação? Então vamos seguir. Próxima pergunta, a senhora Vanderleia Silva, por gentileza. Minutinhos, tá bom? Seja bem-vinda. Boa noite a todos. Bom, já foi falado aqui hoje sobre especificamente a rua Capitão Oliveira Carvalho. Como todos sabem, após a obra ficou tudo realmente pior. As enchentes pioraram, eu já entendi a resposta, né, dos senhores. Porém, nós estamos também com um outro problema, além de falta de iluminação nos locais próximos, principalmente quando chove. Alguns vizinhos que foram picados por escorpiões e aranha. E nós vimos que depois da obra também piorou. Antes disso não havia casos, nós não ouvimos falar, era muito raro. E agora, como também com as enchentes, alagamentos, isso se alastrou bastante. Inclusive tivemos um vizinho, né, que ele foi picado, foi levado ao pronto-socorro, né, os moradores, como base rápida ali, né, foram atrás de postos de saúde para que pudéssemos nos orientar do que poderíamos fazer. E voltaram escorpiões após tudo isso, né, após a hospitalização desse morador. A dona da casa coletou ali, né, um dos escorpiões, mas não tivemos ajuda, não sabemos muito bem o que fazer a respeito. Então, além desse caso das enchentes, eu também gostaria de saber se algo poderia ser feito, a princípio, mais rápido possível, enquanto aguardamos essas obras que não temos retorno ainda, né, para estar dando um jeito nisso e para estar também protegendo as crianças e idosos que moram exatamente ali bem na margem de onde está acontecendo tudo.
que hoje é para tratar da bacia, mas eu já vou dar a recomendação. A saúde faz a busca ativa dos escorpiões. Eu falei com o Carlão esses tempos, também numa reunião, a gente precisa de imediato acionar um 156. A equipe da UVS vai até o local, faz a busca, identifica se há um ninho, se há um local para descarte irregular. Aí a gente faz uma ação conjunta de limpeza junto com a equipe da saúde. Então, toda vez que tivermos uma ocorrência de caso de escorpião, identificamos o local, não tem de capturar, liga 156, a equipe se desloca, porque não tem remédio, tá, gente? Ele fecha o pulmãozinho dele lá, fica 28 dias imóveis, depois ele sai andando. Então, não acredite em milagres. Se a gente identificar ou tiver uma ocorrência, 156 faz a ação, a saúde identificando que tem uma ação de zeladoria em conjunto, eles acionam a subprefeitura e de imediato a gente desloca a equipe. Então, é muito rápido o atendimento. Sobre iluminação, a gente já conversou ali, né? Passa, diz que ilume, 0800, depois quem ficar aqui eu dou o número, tá bom? É isso, obrigada. Muito obrigado, Mandeleia. Próxima pergunta, o senhor Marcelo Cristiano aqui na frente, por gentileza. Bem-vindo, senhor Marcelo, 3 minutinhos. Boa noite a todos, boa noite a todas também. Eu já sou uma figura aqui já conhecida aqui dentro da subprefeitura, e mais por estar trazendo esse caso do Córrego do Juá. Contar um pouquinho da história do Córrego do Juá. Há mais ou menos uns 5, 6 anos atrás, a Capitão Oliveira Carvalho ficou por 3, 4 dias debaixo de água. Eu, meu amigo Denilson, junto com o Edson Brasil, que era subprefeito da época, se mobilizamos, levou o hidrojato, sugou toda a água e mesmo assim a água não escorria, limpou a tubulação. E aí fizemos, junto em parceria, escutou a comunidade, foi ver que a parte baixa da Capitão Oliveira Carvalho, ela chega quase o nível do rio. E o que ocorreu? Fizemos desassoreamento e demos uma sugestão para o seu Edson, se ele poderia fazer um mini piscinão atrás, próximo da estrada de Taipas, e outro junto do Jardim Alvina. Então fez 2 piscinão, a comunidade ficou em torno mais ou menos uns 4 anos sem enchente, simplesmente por escutar a comunidade. De repente, um belo dia, dormimos, acordamos com uma obra, não foi conversado com a comunidade, nem a subprefeitura sabia dessa obra que ia chegar lá. Agora eu vou dizer o impacto negativo que trouxe essa obra. Nós temos vídeos. Na época, eles começaram a obra atrás do céu, eles assorearam com concreto mais de 1 metro de altura, sem fazer um estudo técnico. E o que ocorreu, ficou mais alto que o nível da Capitão Oliveira Carvalho. Hoje, qualquer chuva, a Capitão Oliveira Carvalho, ela fica assoreada de água. Ela fica horas para conseguir escoar. Discutimos com a empresa que estava fazendo a obra. Eu fiz um projeto para ele de tubulação para conseguir que descesse a água. O Jorge ali acompanhou, o Alemão acompanhou e falamos que não ia dar certo, porque eles fecharam a saída da água. Tem parte do rio que não tem 2 metros. E o que ocorreu? Essa obra parou lá na frente, o muro que eles colocaram era quase no nível, brigamos para levantar, levantou 1 metro. A tragédia não foi pior, porque levantou esse metro. Já tem mais ou menos umas 3, 4 enchentes, né? Que sofre, a comunidade perde tudo, leva o auxílio emergencial de R$1.000, que não traz o problema psicológico das pessoas, não traz o patrimônio das pessoas. Temos o caso da dona Fernanda, que ficou 30 dias na UTI, ela não tem mobilidade. Então, eu vou falar para vocês, essa obra trouxe impacto negativo, com certeza. Já teve outras audiências públicas que eu levei essa necessidade e se não for tomado uma providência em outubro, janeiro, essas pessoas vão perder tudo novamente. Muito obrigado a todos. A gente está falando do mesmo local e é interessante isso, né, da gente ver quantas pessoas são impactadas por uma situação, né, qual que é a abrangência, qual que é a relevância disso na região. Então isso traz para a gente, como eu falei, o nosso olhar, né, a gente, claro, está falando aqui de um trabalho de planejamento de longo prazo, mas eu estava aqui já em paralelo com a subprefeita, discutindo soluções que a gente consiga fazer mais rápido, né, às vezes não vai resolver tudo, mas que já melhore
e aí a gente planeja para fazer com calma mais uma outra obra. Então a gente vai, junto aqui com o pessoal da FCTH, avaliar até essa sugestão que ela me passou, vamos simular aí algumas ideias para a gente buscar aí uma coisa mais rápida, mesmo que não seja completa, mas para aliviar essa situação. Então, obrigada aí por mais essa contribuição. Obrigado, senhor Marcelo. Próxima pergunta, à frente, o senhor Joaniro Amâncio Pereira. Bem-vindo, 3 minutinhos, tá? Meu nome é Janira Amâncio Pereira, sou morador de Perus há 54 anos e estou muito grato pela bacia que está sendo feita lá. A pergunta seria, é possível fazer uma parceria, sociedade civil, conselhos, são 92 conselhos, órgão público, para agendas, mutirões de conscientização? E a outra meio que já respondida é possível ampliar o Parque Linear de Perus em toda a extensão? E só para colocar mais uma aqui, o rapaz falou do Parque de Toronto, existe uma lei para criar um lago de Toronto nas regiões, e esses lagos têm uma importância vital ou não? Seu Janiro, eu vou depois deixar aqui a Ana Paula complementar um pouquinho. Mas foi legal a gente poder aproveitar, André, para eu poder me visualizar aqui, seu Janiro. Obrigada. A gente tá para os cadernos de drenagem, vou até aproveitar para esclarecer para vocês entenderem. A prefeitura, a gente contrata a USP, não a USP em si, a faculdade, mas uma fundação, que é a Fundação de Hidráulica da USP. Então o Caio, o Pedro, mais outras pessoas que estão aqui são da fundação que a gente contrata para ter um trabalho bem técnico. E nesse caderno, assim como em outro que a gente fez antes, né, agora é a segunda vez, a gente fez mais uma parceria com o Mackenzie, então a professora Ana Paula é do Mackenzie, para ajudar a gente a fortalecer esse diálogo com a sociedade. Por quê? É um assunto muito técnico ao mesmo tempo e que exige muito conhecimento da região. Então a gente tem que conseguir se comunicar a todo mundo e explicar, conscientizar. Então tem agregado bastante, a gente tem aí uma série de atividades programadas ainda no âmbito dessa parceria técnica, vou pedir para a Ana Paula falar um pouquinho mais, mas de qualquer forma, talvez a sua proposta, né, a sua expectativa vá um pouco além até disso, então eu acho que vou pedir para que a Ana Paula explique, depois nas próximas conversas que forem ter com conselhos, quando o senhor puder também participar, que amadureçam essas ideias para a gente poder avaliar como prosseguir. Se isso fica mais com a CIURB, mais com a SUB, junto, se envolve outros órgãos da prefeitura, como esse exemplo da saúde, né, que falou aqui do escorpião. Mas isso é bastante importante. A gente precisa... Não basta a gente chegar aqui, por exemplo, hoje, falar um monte de coisa de engenheiro, um monte de coisa técnica e não explicar para as pessoas, não explicar aquele vídeo que a Ana Paula mostrou. É muito bacana, porque a gente tem que colocar tudo de uma forma didática, a gente tem que estar todo mundo na mesma página. Vou passar para a Ana Paula e parar de enrolar aqui. Se precisar, o professor complementa. É Genilson? Joaniro, seu Joaniro, vamos combinar uma reunião, sim, com a nossa equipe do Lab, para entender um pouco esses conselhos, coletar as histórias, ouvir as propostas que vocês têm, para que a gente possa, o máximo possível, incorporar, porque esse trabalho de educação, ele é muito importante, ele é um trabalho que a gente vem desenvolvendo lá no Mackenzie, né? E é de todo o nosso interesse fazer esse encontro, para a gente poder pensar junto. A melhor forma é isso. Olha, a ideia de fazer outros lagos como o Parque de Toronto é nossa também. A única dificuldade que a gente tem, a restrição, é o espaço para criar esses lagos. Mas ele está sempre na nossa
gama de soluções, né, Caio? Fazer um lago de retenção de enchei, assim, é uma boa solução. E a gente vai buscar encaixar isso no caderno. Então, lá em Perus, eu coloco as propostas no Orçamento Cidadão, tem um local que a gente caberia esse lago lá, no Parque Linear. E nos grupos, a gente tem um grupo dos cadistas, dos CPMistas e vários que têm esse interesse. Então, os cadistas é toda da cidade de São Paulo, a gente atua em todas as regiões, com Jardim de Chuva, então a gente gostaria de contribuir com isso aí. Eu queria responder agora da outra pergunta do Parque Perus. Eu não vou responder exatamente isso, mas está nessa linha. A gente tem os 2 reservatórios que ficaram prontos primeiro, que a gente chama aqui em número, né, de R2, R3, eles são uma área de parque ali. Né? Então, são reservatórios que foram feitos de forma natural, compatibilizada dentro de área de parque, mas hoje é uma área de parque fechada, que não é para acesso da população. Nós já estamos tratando com a Secretaria do Verde para que a gente possa fazer melhorias e mais intervenções lá dentro e possa efetivamente tratar aquilo, transformar aquela região num parque que a população possa usar durante o inverno todo, período seco, e possa usar de forma delimitada durante o período de chuvas. A gente, inclusive, na CIURB tem um concurso para alunos de engenharia, onde nós fizemos um desafio para os alunos proporem melhorias. Então, essas ideias que vão vir também de várias faculdades dos alunos, a gente também vai levar, a gente está discutindo isso junto com a Secretaria do Verde. O Afonso está aqui balançando a cabeça, porque ele é o professor coordenador aí pela secretaria desse assunto. Então, isso está muito no nosso radar. E a gente quer cada vez mais que os nossos equipamentos verdes trabalhem para drenagem e de drenagem sejam verdes. Então, esse é um ponto para a gente, fico feliz de ouvir que a gente está aí na mesma linha. Não sei se vocês querem complementar alguma outra coisa. Bom, senhoras e senhores, para as palavras de encerramento, com a palavra o chefe de gabinete, Anderson Menezes. Bom, eu gostaria de agradecer a todos. Eu acho que essas audiências, essa aproximação da gestão com a população, essa conversa, essa troca de ideias, isso é que faz da gente uma cidade democrática, de uma gestão muito mais próxima. É um compromisso do prefeito, é um compromisso nosso, de estar sempre perto da população e estar discutindo soluções que a cada dia possam melhorar a vida das pessoas. Então eu faço hoje um agradecimento à nossa subprefeita, à nossa governante local, Luciana, aos nossos técnicos de CIURB, professora do Mackenzie, a todos os nossos amigos, lideranças aqui presentes e, mais uma vez, dizendo, a nossa intenção é cada vez estar mais próxima da população e levar soluções que melhorem a vida de vocês. Muito obrigado e boa noite. Senhoras e senhores, mais uma vez agradecemos a presença de todos e de todas. Estamos encerrando essa cerimônia. Um ótimo retorno aos seus lares. Muito obrigado.